Olá guerreiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje capítulo 22 de Josué. Desde já eu quero pedir para você, curte o vídeo, dá aquele joinha bacana, se inscreve no canal, faz um comentário bonzão, compartilha com quem você ama, tá bom? E hoje a gente vai ver muita coisa legal, mais 7 capítulos no livro de Josué a partir do capítulo 22. Sem mais delongas, bora pro vídeo? Então vamos lá, Josué capítulo 22, a gente tem o primeiro destaque aqui do verso 1 ao 4 que eu fiz, diz assim: Josué convocou as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou durante muito tempo, e até hoje vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão, tá bom? Então aqui Josué está fechando, digamos assim, o acordo com o pessoal de Gade e de Ruben e metade da tribo de Manassés, pois eles haviam escolhido a terra que ficava antes do Jordão, pro lado de cá, ou seja, não queriam terra após a travessia do Jordão, eles escolheram esse território para ficar já antes do povo atravessar o Jordão, antes de começarem as guerras de conquista de território. Só que aí Moisés falou: não, vocês vão deixar os irmãos de vocês lutarem sozinhos? Vocês podem até ficar com essa terra, mas vocês vão mandar exército para lutar por Israel, para além do Jordão. E eles cumpriram a promessa, tá? Gade, Ruben, metade da tribo de Manassés, mandaram seus exércitos e eles foram úteis até o momento em que a terra descansou do montante de guerras aí que veio acumulando ao longo dos anos nas conquistas de território. Então, nesse momento do 1 ao 4, agora é o momento dos exércitos de Ruben, Gade e metade de Manassés voltarem para sua terra, para cá do Jordão. Beleza? Ok. Versículo 34 de Josué, capítulo 22. Diz assim: Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Presta atenção. Logo quando Ruben, Gade e metade de Manassés voltaram para suas terras, o que aconteceu foi o seguinte: eles chegaram no território e fizeram um altar, um grande altar, um altar proeminente, tá? Que chamou a atenção do restante das tribos, e eles acharam que esse altar era em relação a outro Deus, que eles estavam então se pervertendo, ou simplesmente que poderia eles estarem fazendo um outro ponto de adoração, que não aquele que já era entendido a partir de agora em que a terra havia sido conquistada. Então, mandaram representantes lá para, até se fosse o caso, atacar as tribos, guerra entre o mesmo povo, tá? Porque não estavam entendendo a razão daquele altar. Isso aqui foi interessante eles contarem, primeiro, porque você pode perceber uma coisa interessante na Bíblia: as histórias são contadas sem medo de expor os erros e as vergonhas, diferente de qualquer outro conto ou coisa nesse sentido. Na Bíblia, os homens não são perfeitos, eles erram. E esses erros são escritos, tá? Sem preocupação com a imagem de Deus ou coisa assim, muito pelo contrário, eles são importantes, esses erros estarem escritos, porque eles nos ajudam na nossa caminhada, porque nós vamos errar também, e erramos muito, tá? Então, quando o pessoal da comitiva chegou para ver de qual era daquele altar, eles descobriram que foi um grande mal-entendido. Isso quase custou uma guerra. Na verdade, aquele altar era nada mais, nada menos do que um memorial de tudo que Deus havia feito, e também de que essas tribos tinham irmãos do outro lado do Jordão, ligação direta com o restante do povo, e faziam parte de um povo grande chamado Nação de Israel, tá? Inclusive o Finéias, não media quantidades de sangue para poder fazer aquilo que precisava ser feito, ele foi junto também. E aí descobriu-se então que era tudo um grande mal-entendido, todo mundo se resolveu, explicou a situação, todo mundo se entendeu, e aí vida que segue, tá bom? Então destaquei isso aqui porque foi um fato muito curioso que aconteceu, tá? E faz a gente ver como que é importante a questão da comunicação, das coisas mal-entendidas acontecem desde sempre, tá? Então aquele altar não era paganismo, não era idolatria, não era nada. Era simplesmente um memorial, um símbolo e uma coisa que servia de certa forma para honrar a Deus, tá? Capítulo 23, agora. O que acontece?
Agora, novamente falado, Josué está perto de morrer, tá? O livro está acabando, o livro de Josué está acabando, que pena, né? Josué está perto de morrer e ele vai proferir, assim como Moisés fez, bênçãos e maldições novamente perante o povo, sobre a nação de Israel, tá? Bênçãos resultantes da fidelidade, maldição resultante da desobediência e do desamor. E esse capítulo ele é muito forte sobre isso, tá? E aí no versículo 5, novamente eu vou destacar: o Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês, ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. Novamente, que fique claro, a terra ainda não estava toda conquistada, só estava prometida, dada. Todo mundo sabia o que era cada um seu território, mas ela não havia sido conquistada completamente, tá bom? Beleza, entendido isso? Verso 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Josué está falando de sua própria morte, tá bom? Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Novamente, aquilo que foi falado no capítulo 21, né, no final do capítulo 21, torna-se repetido aqui. Isso é muito lindo, cara, muito lindo. Deus não falha nem deixa de cumprir aquilo que Ele fala que vai realizar. E ponto final. A grande questão dos homens é a seguinte: alguns escolhem não acreditar nem que Deus existe. Outros escolhem ser rebeldes. E outros escolhem estar em rebeldia com Deus porque Deus não é como eles queriam que fosse, né? Ah, mas eu não consigo adorar um Deus que ele me manda para o inferno. Isso é um absurdo. Então o cara não aceita. Ah, eu não consigo adorar um Deus que permite que coisas ruins aconteçam, se é que ele mesmo não a faz, né? E aí ele vive sua vida satisfazendo seu próprio ventre e curtindo e vivendo aquilo que gosta. E tem alguns homens chamados de povo de Deus, igreja de Deus, que escolhem morrer, deixar tudo para trás, abandonar falsas e velhas convicções do passado para poder se aventurar em conhecer a Deus, ver se Ele é real, ver se dá para ouvir a sua voz, tomar sobre si o perdão, a graça, tudo que foi liberado por Deus, aprender a amar a Deus e todas as coisas. Bom, esse grupo que entrega sua vida a Deus, esse grupo descobre o que está escrito nesse verso 14, que tudo que Deus cumpre, de tudo que Deus promete, tá? Tudo se cumpre, nada falha, tá bom? Que maravilhoso. E aí chega Josué capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Josué, não do vídeo de hoje, tá? E nesse capítulo, o primeiro destaque que eu faço aqui é o versículo 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Destaquei por quê? Por causa dos personagens chamados juízes. Já se tinha estabelecido corretamente, tudo certinho, delimitado, a questão dos juízes em Israel. Os juízes já funcionavam em Israel desde a época que Moisés recebe aquele maravilhoso conselho de delegar e repartir a sua liderança com sublíderes para que ele então não morresse fazendo tudo sozinho. Como a gente precisa disso, né? E os juízes começaram ali, tá? Esses juízes até então, como eu já venho dizendo, eles tinham a função de serem examinadores profundos da lei, conhecedores minuciosos da lei, para poder julgar as questões do povo, aqueles que estavam debaixo da sua alçada, porque os juízes eram territoriais, tá? Então, por exemplo, o juiz A não julgava as causas do povo do juiz B, tá bom? Não era assim que funcionava. E aquilo que estava assim muito difícil, impossível, aí então era levado ao líder maior, que no caso era discutido diretamente com Josué e na época de Moisés com Moisés. Mas aqui, então, os juízes tinham a função de conhecer profundamente a lei para poder aplicar de forma justa os preceitos de Deus sobre as causas do povo. Até então, era somente isso. E isso por si só já era muita coisa. Mas a gente vai ver que já os juízes vão se tornar além disso. Vão se tornar algo além, algo mais que isso, tá bom? Beleza. Versículo 14 a 16.
Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a famosa passagem de Josué, falando, colocando um ponto de decisão. A gente pode reparar, por exemplo, é muito difícil fazer isso quando se trata de Moisés. Moisés estava num nível assim. Mas quando a gente olha Josué e olha Moisés, dá para notar nas entrelinhas que, primeiro, Josué teve um facilitador, que ele estava com uma geração mais nova, com a cabeça livre das nojeiras do passado, do Egito, assim, não de tudo, mas estavam mentes um pouco mais propícias a serem lapidadas com as virtudes do reino, né? Josué estava trabalhando então com uma mão de obra, um povo mais maleável, tá? Só que mesmo assim, além desse facilitador, a gente repara que Josué, ele é um cara assim, você não vê Josué intercedendo pelo povo, até porque houveram pouquíssimas situações em que haveria necessidade disso acontecer, porque o povo estava firme, muito mais firme do que quando estava com Moisés, porque também Moisés fez uma preparação muito boa para essa transição, tá? Só que Josué, você vê que ele é um pouco mais objetivo, ele é mais, é isso, entendeu? E aqui nesse versículo 14, 15, nesses textos a gente vê claramente que, olha só, Josué já estava velho, já estava perto de morrer, e ele fala assim, escolhe, tá? Eu e minha casa a gente vai servir ao Senhor, vocês escolhem o que vocês querem fazer, já sabendo o que é o resultado de um lado e de outro, tá? Então a gente vê um Josué que ele aparenta assim, ser mais, ou 880, sabe? Aquela liderança um pouco mais objetiva, um pouco mais seca, um pouco mais, digamos, até mesmo técnica, tá? Ele fala o que tem que falar mesmo, a gente viu naquela situação ali com o pessoal de Efraim, ele falou, a terra de vocês é aquela lá, não está conquistada, vai lá, conquista ela. Se Deus está com vocês, vocês podem conquistar, não importa se os caras têm 1 milhão de carruagem de ferro, né? Esse é o Josué, tá? Esse é o Josué, ele é, querendo ou não, ele é, apesar de ter sido assim, discípulo direto de Moisés, ter traçado os passos, ele é diferente, tá? Não estou falando nem que melhor nem que pior, tá bom? Mas um é claramente diferente do outro. E esse famoso texto, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele é um texto interessante porque quanto tempo mais Josué serviria a Deus? Por mais que ele soubesse que estava no fim da vida dele, ele continua afirmando com força, veemência e energia, vitalidade, que ele continuaria servindo ao Senhor. Eu tenho certeza que continua até hoje, tá? Beleza. Verso 29 diz assim: passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. Então, Josué nos deixa aqui, tá bom? 110 anos. O cara viveu demais. Viveu muito. Versículo 31. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram depois dele e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Então a gente teve Josué e a gente teve líderes depois. E até onde as gerações conservaram, tá, o temor, a fé, a obediência, a coisa andou muito bem. Por muito tempo. E é muito bom ver isso. Às vezes a gente, sem ler a Bíblia direito, a gente pensa assim, que Israel sempre foi um povo idólatra, absurdo, não sei o que, como que Deus ainda insiste com esse povo. Mas na verdade Israel teve muitos momentos assim, de muito tempo, permanecendo também na presença de Deus. E aí no verso 33, sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu. E foi sepultado em Gibeá, que fora dado a seu filho Finéias, nos montes de Efraim. Então, assim como a gente teve a morte de Moisés e Arão, e aí veio a assumir Josué e Eleazar, filho de Arão, agora Josué morre. E Eleazar, que seria o Arão moderno, também morre. Assim termina o livro de Josué. E agora o que será do povo? Como que vai funcionar? Bom, já vamos começar a ver isso. Juízes capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Josué,
os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Por que da pergunta? Por quê? Porque ainda tinha território para ser conquistado, principalmente dos descendentes diretos de Cã. E a coisa precisa andar. E aí, qual vai ser a tribo? Vai ser uma coalizão? O que nós vamos arrumar? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Toda hora Judá acionado, né? Afinal de contas também tinha o maior exército, beleza? Versículo 8. Olha o que acontece. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Então, nesse exato ponto, Jerusalém é inserida ao território de Israel, conquistada diretamente por Judá, e Judá também, como um reino futuramente, acaba tendo sua sede, seu ponto principal, sua capital, como sendo Jerusalém, onde futuramente também estará o templo, tá bom? Beleza, novamente é citado vários povos que não foram expulsos no avanço dos territórios, né? E aí a gente vai para o capítulo 2 de Juízes. Ok, vamos lá. Verso 1 e 2. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram. Agora a gente tem um ponto em que Deus chega já direto, falando: olha, eu estou vendo desde já há muito tempo que vocês não cumpriram a promessa de não ter feito acordo. Nem era uma promessa, a ordem que Deus deu de não fazer acordo com esse povo. Vocês estão cheios de acordo, cheios de escravos, gente que não era para estar junto com vocês, estar. E aí, por que vocês não me obedeceram? A questão de Deus já chegar nesse ponto de transição com o povo de Israel, já chegar falando assim, é porque é o seguinte: essa geração ela será corrupta, ela já começará a ser uma geração complicada, terrível já, tá? E aí, Deus não vem com nem não sei o que lá, não. Deus já começa a apertar o cinto, porque a didática de Deus é essa: quanto mais pecado, mais varada e cajadada, até que a coisa se resolva e o arrependimento chegue, tá bom? Versículo 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Eita, caiu a ficha. Caiu a ficha, porque a situação está complicada. Esse povo praticamente que sobrou aqui, que a gente fez acordo, acabou quase que sendo parte do nosso povo também, e a gente errou, e esse povo chorou. Mas será que esse choro em alta voz, isso aqui, será que é realmente arrependimento? Ou isso é só tristeza e um drama? A gente vai descobrir. Então vai se recapitular a morte de Josué e como o povo, logo em seguida, né, como o povo era no tempo dele. E aí vem o verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Israel foi direto para Baal, tá bom? E agora a coisa fica feia, tá? Versículo 13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Era sempre assim. De agora para frente a gente vai ver nesse livro Israel sendo cativo de um povo, sendo oprimido, mais especificamente, por um povo, e essa opressão dura anos até que o povo se arrepende. E Deus levanta um juiz para libertar. Só que aí o povo cai de novo, fica oprimido por outro povo e se arrepende. Aí Deus levanta o juiz e liberta, e o povo cai de novo. E assim vai, beleza? Bom, verso 16. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Então agora os juízes efetivamente começam a serem ungidos por Deus, receberem a unção somada à questão do julgamento, a unção para libertar. Beleza. Verso 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Repare bem o que o texto diz: antes se prostituíram com outros deuses. É muito interessante ver aqui que o texto não está dizendo que o povo se prostituía por causa da idolatria aos outros deuses. Não, o texto está dizendo que o povo se prostituía com os outros deuses. Aqui é Deus dizendo o seguinte: que vocês estão em adultério, traindo a mim com outros deuses. A prostituição aqui vai ter uma conotação
simbólica, mas muito forte quando a gente vai entender cá na frente da Nova Aliança que a igreja é a noiva, a ajudadora idônea. Então, cair em pecado e iniquidade é a mesma coisa que adulterar contra o noivo, que é Deus. Esse conceito é muito importante para a gente continuar entendendo, tá? Os princípios do restante da Bíblia. A noiva do Cordeiro, a sua fidelidade em relação ao Cordeiro. Muito bem. Versos 18 e 19. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos de seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e os adorando. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Bastava só o tempo daquele juiz passar e a coisa ficava feia de novo. Isso aqui mostra um povo vazio, tá, dos princípios da lei. Não só de cumprir ordenanças ou coisas nesse sentido, tá? Mas a impressão que dá é que esse povo, ele não tinha aprendido a amar a Deus. E aí vem Juízes capítulo 3. A gente vai ver as nações que ficaram, tá bom? No versículo 1 e no versículo 3, a especificação delas. Os filisteus, cananeus, todos. Os sidônios, os heveus, que obviamente tinham feito acordo e agora estavam se revoltando. E, enfim, são essas três principais. Temos uma tríade aqui, são 4. Filisteus, cananeus, sidônios e os heveus. Isso aqui é o quarteto do terror, né? Vai ser extremamente complicado esses povos aqui. E a gente vai ver assim, muitas coisas, principalmente logo no início aqui, em relação aos filisteus, esse povo que é citado primeiro, tá? Beleza? Versículos 5 e 6. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Já a coisa tá feia. Sabe quando você bate várias coisas no liquidificador e não dá mais para separar? Vira uma coisa só? Era isso que estava acontecendo. Os povos dos acordos estavam aqui contaminando o povo e isso custou muito, mas muito caro. Verso 8 a 11. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Agora é a primeira vez que os israelitas não serão oprimidos e subjugados por um povo. E essa opressão vai durar 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador. Então o povo entrou no processo de arrependimento e clamou, Deus mandou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. E aí o povo tornou a se corromper. Olha que doideira. 8 anos de opressão, o povo encontra o caminho do clamor do arrependimento. Deus levanta o juiz, Otoniel. Ele liberta o povo e aí são 40 anos de paz. Mas ele morre e o povo vai se corromper de novo e fica nesse ciclo. Cara, é um troço muito bizarro, tá? E eles caem de novo. Versículo 14 a 20. Então vem Eglon, rei de Moabe, e a opressão agora vai durar 18 anos. E quem Deus levanta? Eude. Beleza? Então outra pessoa aí é levantada. Otoniel, a gente está vendo o segundo. Eude, para fazer a libertação do povo, lutar contra Eglon. E aí no verso 31, diz assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. E o terceiro já apresentado juiz, que é Sangar, e que era bem parecido até um pouco com Sansão, pois Sansão com a queixada, né, de jumento, aqui ele está com uma aguilhada de boi, matou sozinho 600 filisteus. E por aí vai, tá? O povo cai, é oprimido, pede libertação, Deus levanta um juiz. E aí vamos embora, já vimos 3. Juízes capítulo 4, verso 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, para mostrar o ciclo, por isso que eu destaquei, tá bom? E aí, verso 4, Débora, uma profetisa mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Agora sim,
O livro mais machista da Terra, a Bíblia, tá, afirma categoricamente que uma mulher, sem medo de ser feliz, sem medo de passar vergonha, afirma que uma mulher profetiza e essa mulher será exaltada na Bíblia. Liderava, simples assim, tranquilamente, naturalmente, liderava Israel naquela época, uma opressão que já vinha aí 20 anos aproximadamente, tá? Deus então vai usar essa mulher poderosamente, junto com parceria com mais gente aí, tá? Verso 8, olha que interessante. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. O homenzão, o machão, que tinha que ir para a guerra e levar o exército, assim sob a orientação de Débora, só iria então para a guerra se ela fosse também. Tamanha era a honra e o quanto a Bíblia quer mostrar. Esta mulher era corajosa, era a personificação da coragem. E nunca, irmãos, nunca uma mulher havia ido para uma guerra sequer, tá? E Débora foi, tá ok? Muito bem. Verso 9. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. O que aconteceu? Esse rei opressor, agora os dias dele estavam contados, né? Para ser eliminado. E aí, assim como Débora era uma mulher e estava liderando o povo, Baraque, que também não quis, achou que não era capaz e não tinha tanta coragem assim, queria que Débora tivesse com ele na questão da liderança do exército, da organização das estratégias e tudo mais, né? Ela fala para ele assim como você não está tendo tanta coragem, tá? Saiba que também não vai ser por suas mãos que Sísera, o rei, vai ser derrotado, mas uma outra mulher vai abater esse rei. Débora não está falando dela, mas de uma mulher que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Bom, e quem é essa mulher? Essa mulher, se você ler o restante do capítulo, a história toda, você vai ver que ela pega esse rei sem que ele percebesse quando ele está descansando, tá? E aí atravessa uma lança em sua cabeça. Essa mulher, aqui você pode ver o nome dela, tem no verso 22, mas tem em outros lugares também. Jael, essa mulher mata o rei inimigo e não Baraque. Dessa forma, a Bíblia, nesse exato momento, exalta não só uma mulher, mas duas, tá? Ficam lembradas para sempre na história. Débora e Jael, que é a própria que mata diretamente o rei, consolidando de uma vez por todas a vitória de Israel e a libertação, tá bom? E assim ficamos por hoje, até o próximo vídeo. Deus os abençoe, até logo mais e valeu!